Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, estudando a respeito ali da carta de Paulo à igreja em Roma. Estamos chegando na parte final aqui dessa carta e devo partilhar com os irmãos o meu prazer em ter realmente podido me dedicar a esse estudo e compartilhá-lo com os irmãos. Hoje estaremos iniciando aqui o capítulo 15 e eu gostaria de introduzir o capítulo 15 falando, que na verdade o capítulo 15 dos versículos 1 até o versículo 13 é um encerramento do capítulo 14. E é um encerramento do capítulo 14, isso mesmo. E a partir do versículo 14, nós iniciamos uma nova sessão da carta de Paulo aos Romanos, que é justo a última sessão, onde Paulo faz ali o epílogo, as despedidas, as suas saudações aos irmãos ali daquela igreja. A gente viu que a primeira sessão ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, quando Paulo então fala a respeito das doutrinas. É importante nós termos em nossa mente que Paulo não escreve a essa igreja doutrinariamente porque a igreja fosse fraca na fé ou estivesse ali necessitando daquilo. Paulo escreve para lembrar aqueles irmãos as doutrinas bíblicas, para estar enfatizando com aqueles irmãos as doutrinas bíblicas. Do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, Paulo vai falar a respeito da prática, e é muito interessante que a prática que Paulo vai estar estabelecendo aqui na carta aos Romanos, diferente das cartas, quando ele escreve, por exemplo, à igreja em Éfeso e a outros lugares, Paulo não vai falar dos deveres da mulher, dos deveres do homem, dos filhos, isso e aquilo. Paulo entra ali realmente na questão do amor. Como é que nós devemos amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar amar a terceiros, amar aos nossos inimigos, nos relacionarmos politicamente, como é que nós lidamos com todas essas questões. E aí Paulo entra no capítulo 14, então, justo ali falando a respeito das diferenças que nós temos enquanto irmãos dentro da igreja e que sabermos lidar uns com os outros é a maior expressão do amor e do entendimento da doutrina de Deus. Principalmente quando Paulo ele entra aqui agora no capítulo 15 e ele vai falar que nós devemos buscar agradar os nossos irmãos. Entendam que esse agradar aos irmãos não contradiz o que a Bíblia vai falando a todo tempo, que nós não devemos nos preocupar em agradar aos homens, devemos nos preocupar em agradar a Deus. Paulo aqui ele não contradiz o que a Bíblia está falando. O que Paulo está dizendo é que se eu posso fazer alguma coisa, se eu sou livre para fazer alguma coisa, mas a minha liberdade ela é tamanha que eu não preciso fazer aquilo, eu posso deixar de fazer aquilo se aquilo está prejudicando o meu irmão. Então é nesse sentido que Paulo vai estar falando que nós devemos antes buscar agradar aos outros do que era agradar a nós mesmos. E aí Paulo cita o exemplo do próprio Cristo, que Cristo não veio para ser agradado, ele veio realmente para nos atender ali, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. É nesse sentido que eu digo que ele veio para atender às nossas necessidades, a nossa necessidade pecaminosa. Ele veio realmente para nos resgatar dos nossos pecados. Vamos então orar e estaremos fazendo a leitura do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de podermos, ó Deus, estudar a tua palavra. E eu te peço, Senhor, que a qualquer tempo em que esse vídeo esteja sendo exibido, esteja sendo assistido, que pessoas possam ser, ó Pai, abençoadas pela tua palavra, que pessoas possam ser, ó Deus, reveladas ali, possam receber o pleno entendimento, Senhor, da tua palavra, o pleno conhecimento, e possam, ó Pai, estar aplicando esse conhecimento na sua vida.
principalmente, ó Deus, no que tange essa questão do amor, que nós realmente possamos amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, Senhor, não buscar agradar a nós mesmos, mas buscar antes, Senhor, atender aos nossos irmãos, às pessoas que estão ao nosso derredor. Senhor, como isso é difícil de ser colocado na prática, por isso nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando essas questões no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar fazendo a leitura de versículo por versículo e dando ali, então, a explicação. E vamos ver até onde nós conseguimos ir na aula de hoje. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, Paulo, ele já, após ali ter vindo falando no capítulo 14, a respeito dos fracos e dos fortes, que nós devemos aprender a tolerar. Paulo fala que os fortes não devem se sentir superiores àqueles que são fracos, àqueles que têm debilidades, àqueles que ainda têm algumas questões que precisam ser trabalhadas no seu entendimento. Fracos são aquelas pessoas que ainda não conseguem gozar toda a liberdade que o Evangelho nos proporciona. E fortes são aquelas pessoas que já têm o entendimento a respeito desse conceito. E Paulo, ele começa aqui o capítulo 15, que na verdade é o encerramento do capítulo 14, se colocando, olha, nós que somos fortes, ou seja, nós que temos esse entendimento, precisamos suportar as debilidades dos fracos. Não é suportar no sentido de tolerar, é suportar no sentido de dar suporte, de dar apoio, de dar de dar suporte mesmo, não tem outra palavra, outra colocação, realmente dar suporte para que as pessoas que não têm o entendimento possam chegar ao pleno entendimento. Observe que Paulo aqui, ele não está nos dizendo que, enquanto igreja, nós devemos permitir o legalismo dentro da igreja. Porque falamos muito na aula passada que muitas das vezes os fracos acabam se tornando legalistas. E nós não podemos, irmãos, permitir que o legalismo ele se acomode dentro de nossas igrejas. Nós devemos continuamente combater o legalismo dentro de nossa igreja. Mas devemos combater o legalismo, irmãos, com a Bíblia. É com a própria palavra que se combate as heresias. Eu não posso querer combater heresia, combater legalismo dentro da igreja com discussão, com disse-me-disse. Eu combato heresia, eu combato legalismo com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, e não em bate-boca, porque senão vira bate-boca. E Paulo está dizendo, olha, nós que somos fortes devemos dar suporte para os fracos e não buscar agradar a nós mesmos. Uma forma de você, de provar de que realmente somos fortes, que realmente temos o entendimento da palavra de Deus, é quando eu não necessito me agradar. Eu não necessito que a minha vontade se sobreponha à vontade do meu irmão. Quando eu tolero determinadas coisas, ou não fazer determinadas coisas, ou me permito fazer algumas coisas para que eu não venha prejudicar, não venha a entristecer o meu irmão. Isso, de fato, é ser forte. Porque ser forte só no sentido de que eu vou sair ganhando essa parada aqui, isso não é ser forte no sentido que Paulo está aqui nos ensinando. E ele diz, portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Não é agradar aos homens. Paulo está falando, agrade ao próximo naquilo que é bom, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que vai realmente fazer a luz, o sal, né, que nós representamos aqui na terra. Ele diz, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação, para o crescimento. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como estava escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E aqui Paulo começa a citar o Antigo Testamento, Paulo começa a citar ali as Escrituras no sentido de que
aquelas pessoas entendam que ele está realmente falando biblicamente. Paulo está usando a Bíblia, né, do Antigo Testamento, a Bíblia ali usada, a lei, os profetas, como os judeus tratavam a Bíblia do Antigo Testamento, para mostrar aquilo que ele está doutrinando, que ele está ensinando como doutrina, como teologia para a igreja no Novo Testamento. E aqui Paulo está utilizando o Salmo 69, versículo 9. Vamos fazer a leitura então do Salmo 69, versículo 9, quando Paulo aponta para Cristo. Ele diz: pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Paulo está se referindo à figura de Cristo. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, Paulo aqui, ele vai citar, né, o Salmo, depois ele vai dizer aqui no versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, ele não está ensinando nada novo. Nós precisamos entender isso biblicamente, irmãos. O Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E aqui Paulo está dizendo, olha, em termos doutrinários, em termos bíblicos, não se está ensinando nada novo. Já estava lá. Cristo não buscou se agradar, mas ele buscou aqui realmente vir e fazer e cumprir aquilo que era necessário. Imagina Deus, a posição de Jesus, vindo na forma de homem, com o seu estado de humilhação, porque ele era muito superior. E, no entanto, ele não buscou agradar a si mesmo, se mostrar como superior, mas ele veio realmente de forma humilde para morrer ali numa cruz por nossos pecados. E ele vai dizer, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Paulo, então, agora ele vai ali falar, nós precisamos amar, sentir, da mesma forma que Cristo teve consideração, que Cristo suportou as nossas debilidades, que Cristo teve amor e tem, irmãos, até hoje para conosco. E tem. Uma das formas de nós vermos como que nós não somos realmente superiores, essa questão de fracos e fortes, não é uma questão de superior e inferior, é que, irmãos, você pode até ter um entendimento melhor que o seu irmão, mas em quantas coisas nós falhamos? E aí até vem uma questão, irmãos, porque quando eu tenho entendimento e eu erro em determinadas coisas, eu estou errando de pensamento ali completo, com pleno entendimento. Então, aí mostra assim, o amor de Cristo com relação à minha vida, porque apesar de eu ter o entendimento de estar cometendo determinados erros, com pleno entendimento do que eu estou fazendo, ele ainda me ama, ele ainda estende a sua mão, ele ainda me tolera, ele me suporta e ele continua me amando, me perdoando. Isso é o mais importante. Muitas das vezes nós não conseguimos realmente, diante das dificuldades e das diferenças, perdoar-nos uns aos outros. Então ele continua, portanto, versículo 6 ainda, né? Para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Unidos, né? Concordemente a uma voz, nós glorifiquemos o Cristo. Então aqui é interessante que Paulo está falando, uma mente, um coração e uma boca. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais,
Paulo, aqui no versículo 5, ele está dizendo o mesmo sentir, né? Nós devemos tratar uns aos outros e pensar a respeito deles, do outro, como Cristo fez com relação a nós. Então, quando eu estiver me sentindo muito superior ao meu irmão, eu devo lembrar o quão superior Cristo é com relação à minha vida. E o amor e a tolerância e a paciência que ele acredita à minha vida. E quando Paulo fala aqui que Cristo é ministro da circuncisão, Paulo está se referindo ao ministério de Cristo aqui na terra. Mateus 15, versículo 24, Paulo vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Então, esse Jesus, ele é o cumprimento das promessas que foram feitas aos patriarcas, de que da semente de Davi viria aquele que seria, não é, ali o grande libertador de Israel. Na morte e na ressurreição de Cristo, foi aberta a porta da bênção aos gentios. Deu-se também a confirmação das profecias das Escrituras. E aí Paulo, ele vai relatar aqui alguns versículos que mostram essa questão ali de que com a morte de Cristo abriu-se ali então a porta para a salvação dos gentios. O primeiro versículo que Paulo cita é o Salmo 18, versículo 49. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então aqui já existe a promessa da salvação estendida aos gentios. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43, Moisés também vai falar ali: louvai, ó nações, ao seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos teus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Salmos, novamente, 117, versículo 1. Louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. E ele fecha com Isaías 11, versículo 10. É interessante que a gente vê que Paulo, ele vai pegar ali os salmos, não é, que eram cantados, ele vai pegar o Deuteronômio, que representa a lei, e ele vai pegar aqui também um representante dos profetas, mostrando que a salvação para os gentios, ela já estava sendo apregoada desde o Antigo Testamento, não é uma coisa nova, não é uma invenção de Paulo. 11, versículo 10, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então aí está Paulo fazendo essas referências, mostrando que ele, como ministro dos gentios, isso é uma coisa que já estava ali sendo estabelecido, já estava colocado desde o Antigo Testamento. E aí nós vemos que Paulo, ele vai encerrar essa sessão. Aqui nós encerramos uma das sessões da carta de Paulo, a segunda sessão da carta, e aí vamos para a última sessão, que é o encerramento, mas Paulo encerra essa sessão com uma oração, com uma bênção. E Paulo vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz ao vosso crer, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, é muito interessante aqui porque Paulo vai falar, não é, gozo e paz no vosso crer. Essa paz, não é, que excede todo o entendimento, que realmente ele vem de Deus. Paulo está falando aqui da esperança, do gozo e da paz, que nós realmente só podemos ter em Cristo Jesus, e esse é o desejo do apóstolo aqui, encerrando essa sessão. E aí, irmãos, nós vamos entrar então na última sessão dessa carta, que é justo ali o epílogo, né? O Paulo está ali se despedindo daqueles irmãos, e Paulo agora nos versículos de 14 até o versículo 33 do capítulo 15, Paulo, ele vai falar a respeito da razão dele ter escrito a carta, e ele começa ali, também vai falar dos seus planos, e ele vai começar a despedida.
Então, Paulo inicia a última sessão da carta mostrando preocupação com a forma como a igreja em Roma vai receber essa carta. E aí a gente vê a humildade de Paulo como apóstolo, como um enviado de Deus, como sendo inspirado por Deus para escrever aquela carta, mas nós vemos a humildade de Paulo ao estar agora se despedindo daqueles irmãos, explicando para aqueles irmãos a razão dele ter escrito a carta, o porquê dele escrever, a humildade. E isso nos fala muito, porque muitas das vezes, irmãos, nós entramos muito numa linha de exortação e às vezes ferimos os nossos irmãos, não nos preocupamos com a forma como nós falamos ou como atuamos. Isso é uma coisa que, ao dar aula, ao falar, ao passar, ao pregar, nós precisamos ter o devido cuidado. E Paulo vai começar aqui, olha, versículo 14 do capítulo 15, Paulo começa: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, Paulo aqui, ele começa: olha, irmãos, eu sei que os irmãos estão aptos para fazer tudo isso que eu fiz ao longo desses 15 capítulos. Eu sei que cada um de vocês tem autoridade, tem conhecimento e está perfeitamente apto para fazer. Mas eu escrevi para vocês, e em algumas partes escrevi realmente de forma ousada, para trazer à memória de vocês, né, esse conhecimento, para que vocês se lembrem de tudo isso, que vocês têm o conhecimento. E ele fala: eu estou escrevendo isso tudo por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Deus concedeu a ele o privilégio e o entendimento para que ele pudesse escrever essa carta. Paulo mostra ali a sua franqueza, né? Lembrar à igreja o testemunho de Jesus. E ele continua: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 16, Paulo está falando, não é? Que ele é ministro de Cristo, ou seja, ele serve a Cristo entre os gentios. E é interessante que Paulo, ele não se sente inferior por ser ministro entre os gentios. Paulo, como fariseu que era, ele tinha toda a qualificação. Nós, com o olhar humano, diríamos que Paulo, entre os judeus, entre os apóstolos de Cristo, seria o mais qualificado para pregar entre os judeus, porque ele tinha uma posição entre os judeus. Mas Paulo se despe de tudo aquilo, e aqui na carta mesmo Paulo vai dizer: olha, tudo isso, na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer: tudo isso que eu refutava como sendo valoroso, eu acredito como sendo nada. Tudo isso é nada. E aqui Paulo, mais uma vez, ele vai dizer: porque eu fui chamado para ser ministro entre os gentios. E é muito interessante, irmãos, essa colocação de Paulo e esse entendimento, porque às vezes Deus está nos colocando em determinado lugar, em determinado ministério, em determinada igreja, e nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Nós achamos que estamos mais qualificados do que determinadas pessoas que ocupam certos ministérios e ocupam certos lugares, e achamos que deveríamos estar sim lá naquele lugar, porque somos mais qualificados do que aquele. Mas precisamos entender. E Paulo, ele vai entender. É interessante porque Paulo, ele vai entender e ele se coloca ali como ministro dos gentios, mas Paulo ainda tem muitas lições para aprender com relação ao entendimento
entendimento da vontade de Deus com relação ao seu ministério. Porque podemos observar aqui na próxima sessão dos planos de Paulo, quando Paulo começa a dizer, olha, minha intenção é ir para Jerusalém, vou levar as ofertas de Jerusalém, eu intento ir até Roma, estar com vocês por um período e depois eu pretendo ir para a Espanha. E gostaria que vocês me ajudassem financeiramente, inclusive, para que eu possa ir e realizar essa obra na Espanha. E nós, sinceramente, sabemos que Paulo chega a Roma de que forma? Preso. Porque os planos de Paulo, que estavam ali todos arquitetados, todos organizados cronologicamente, não vão se cumprir. Nós não sabemos se Paulo chegou a ir até a Espanha entre a primeira e a segunda prisão dele em Roma, mas sabemos que a forma como Paulo chega em Roma é completamente adversa à forma como ele desejava chegar. Então nós podemos ver que na nossa caminhada espiritual, às vezes pensamos que já entendemos a lição. Paulo aqui, ele podia pensar, né? Quando ele diz aqui que ele é ministro dos gentios, pode parecer, Paulo já entendeu qual é o lugar dele no ministério de Cristo. Paulo já entendeu que a vontade de Deus é soberana. No entanto, vemos Paulo fazendo planos que são planos de Paulo, não são planos de Deus. E a gente vê a importância do ministério que Paulo atuou ali entre os gentios, porque a mensagem, irmãos, ela realmente se espalhou, a verdade do evangelho, ela veio a se espalhar por meio dos gentios. Se hoje, né, o evangelho chegou até nós, foi por conta do trabalho que Paulo fez ali com os gentios. Versículo 17, tenho, pois, motivos de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Veja aqui nesse versículo 18 o resumo que Paulo está falando do seu trabalho, da sua obra, das suas viagens missionárias. Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo me utilizou como intermediário. Ele me usou como uma voz para chegar aos gentios. Paulo não vai aqui se gabar do trabalho que ele fez, se gabar de quantas almas se converteram, de quantas pessoas ele batizou. Já viu, irmãos, quantas vezes nós fazemos a obra de Deus e aí nós chegamos e começamos com isso? Porque esse mês eu batizei tantas pessoas lá na igreja, esse mês eu fiz não sei o quê, esse mês tantas pessoas se converteram, como se fossem números. E Paulo aqui ele está dizendo, olha, o trabalho que eu fiz entre os gentios, eu fiz por intermédio de Cristo. Eu fui um intermediário de Cristo em levar as boas novas do evangelho até eles. E ele diz, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então aqui, Paulo ele vai usar 3 palavras, né? Ele vai falar de sinais, maravilhas e poder. Ele vai dizer por força de sinais e prodígios. Esses sinais e prodígios são os milagres, irmãos. É a vinda do reino, é a propagação do reino ali entre os gentios. E ele vai falar por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. O poder não é que indica o caráter de Cristo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, ele tem divulgado o evangelho. Quer dizer, eu não fiz isso por meus méritos, por meus feitos, mas foi pelos sinais que Deus manifestava por meio da minha vida, pelas maravilhas, não é, que Cristo Jesus me concedeu realizar. Algumas pessoas, não é, elas diziam que só de pegar um lenço de Paulo ficavam curadas. A gente viu aquele jovem que estava assistindo a mensagem e ele cai e Paulo vai lá e aquele jovem ele ressuscita. Então nós sabemos que Paulo realizava maravilhas, que ele realizava prodígios, mas ele está dizendo aqui, eles são realizados por Cristo Jesus, e o poder, não é, que indica ali o caráter. Então, mais uma vez, a gente vê a grandeza desse homem, quando ele manifesta a sua humildade em reconhecer que tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele faz, provém de Deus. E aí Paulo continua,
não é? Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso aqui é uma coisa que eu vou te contar, né? E a gente vê ali o respeito de Paulo com relação ao rebanho, né? A gente vai ver lá na carta aos Coríntios, Paulo falando, olha, não tem problema, um plantou, outro regou, outro vai colher. Mas Paulo, quando ele está dizendo aqui que ele vai a Roma, ele está dizendo, olha, eu tenho me esforçado de modo a não pregar o evangelho onde ele já foi pregado. Não me interessa pregar para pessoas que já são crentes. Hoje em dia, irmãos, nós vemos uma coisa assim absurda nas igrejas. Eu não quero pensar que é por causa de dízimo, porque aí eu ia considerar os pastores, alguns pastores, como sendo assim interesseiros. Eu quero entender que esses pastores estão assim meio que enganados na forma deles de agir. Mas é um tal de pescar peixe dentro do aquário dos outros que tá ruim, hein? Tá ruim o negócio. Nós temos que pregar Cristo. Temos que pregar Cristo às pessoas que não conhecem Cristo como Salvador, ao ímpio. A nossa palavra, irmãos, ela deve ser preferencialmente ao ímpio e não ficar tentando pegar a pessoa, levar a pessoa para PGM alheio, para que tenha ali, meu PGM tem tantos, na minha igreja eu tenho tantos PGMs, na minha igreja eu recebi tantos membros. Tá bom, quantos foram por meio do batismo? E quantos você simplesmente trouxe lá da igreja alheia? Não é? Precisamos ter esse caráter mais apurado. Assim, né? Ética, não é caráter, é ética. A palavra aqui é ética. Então, Paulo ele vai continuar aqui dizendo, antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. E aí agora, a partir do versículo 22, Paulo vai falar a respeito do seu plano, e ele vai dizer, esta foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Porque entre tantas cidades que ainda não receberam o evangelho, e vocês que já tinham alguém, que a gente não tem registrado quem foi, mas que já levou o evangelho para o meio de vocês, entre os romanos, já existe a igreja, entre vocês e os outros eu optei por ir por aqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo. E ele vai continuar, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhados, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, Paulo ele está explicando aqui, olha, eu prego, né, entre pessoas que ainda não receberam o evangelho, eu sempre procuro ter a ética de não ficar pregando em cima para pessoas ou falando ali com pessoas que já receberam o evangelho, e é por essa razão que eu ainda não fui ter com vocês, porque entre eles já havia ali quem houvesse pregado o evangelho, já havia um número grande ali de pessoas convertidas, e Paulo vai dizer, mas agora eu estou sem campo, aonde eu podia pregar aqui eu já preguei. E o meu desejo é ir além de vós. Então eu desejo estar com vocês, ir até aí, agora que eu já preguei para toda essa região aqui, meu desejo é ir até vocês, ficar um tempo aí com vocês e depois então ir para um outro lado já e pregar o evangelho, abrir uma nova frente missionária a partir da Espanha. E ele fala, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Paulo estava indo levar a oferta dos gentios para a igreja em Jerusalém, que estava passando por uma dificuldade financeira. E esse ponto aqui é muito importante, irmãos, porque o ministério de Paulo, ele era um ministério para os gentios. A gente viu aqui durante toda a carta que Paulo falou de judeu e gentio, depois quando Paulo entra ali no capítulo 12, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, quando já não tem mais divisão de gentios e judeus, e Paulo está levando uma oferta
da igreja ali da Macedônia para a igreja em Jerusalém? Essa oferta dos ricos para os pobres? Essa oferta é muito importante, irmãos, porque ela é uma oferta de gentios para os judeus. Não é a oferta de rico para pobre, não. É a oferta dos gentios para os judeus. Então, entendendo que são uma família, entendendo que são irmãos, os membros da igreja lá da Macedônia, né, daquela região da Macedônia, levantaram a oferta para abençoar os crentes em Jerusalém. E era muito importante que os crentes em Jerusalém recebessem essa oferta. Porque receber essa oferta, entender essa oferta, era entender o ministério de Paulo, era entender a irmandade, a união, o mistério da revelação de Cristo aos gentios. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os seus bens materiais. Então aqui mais uma vez Paulo está falando, olha, os gentios, eles foram abençoados, eles são participantes dos valores espirituais dos judeus. E se eles são participantes dos valores espirituais dos judeus, não tem nenhum problema, não tem nenhuma questão, eles podem sim participar financeiramente agora, ajudando os judeus. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. E aí Paulo vai falar, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Aqui mostra a preocupação que Paulo tinha em estar indo levar aquela oferta ali à igreja em Jerusalém e o transcorrer, né, da história nos mostra que Paulo realmente ali tinha toda a razão para estar preocupado, porque naquela ida ali há um levante por parte dos judeus e Paulo acaba por ser preso. E aí ele vai passar anos, né, em processo, até que ele é libertado, depois preso novamente, e aí então ele é morto. Então, Paulo pede ali àqueles irmãos para que eles estejam juntos com ele em orações a Deus a seu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. É interessante aqui, irmãos, porque Paulo vai falar, não é? Ao visitar-vos pela vontade de Deus. Visitar vocês é o meu plano, mas que eu faça isso pela vontade de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender a orar. Podemos ter os nossos planos, mas devemos sempre orar que seja feita a vontade de Deus. Senhor, esses são os meus planos que foram apresentados diante de Ti, mas cumpra-se em mim o Teu querer, né? Que a Sua vontade prevaleça em minha vida. Irmãos, que Deus possa estar nos abençoando. Na próxima semana nós estaremos estudando, então, o último capítulo ali, as recomendações de Paulo, as saudações. Veremos um Paulo diferente, um Paulo afetuoso, né, beijoqueiro, abraçador, né, citando ali vários irmãos. Paulo vai citar mais de 28 nomes. Quando ele vai falar ali, vai saudar aqueles irmãos ali na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar, irmãos, nos abençoando, e eu espero você até o nosso próximo estudo.